absoluta prioridade para a informação. E hoje no programa nós vamos trazer uma informação extremamente importante para a população, principalmente depois de um caso que foi registrado, onde uma advogada foi impedida de adentrar uma repartição pública, a Justiça Federal, aqui na capital do estado. Esse é um caso que acabou tendo uma discussão muito intensa, né, dentre ali as instituições e culminou, inclusive, em mudanças sobre as normativas para adentrar o prédio da Justiça Federal. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é a minha querida Dandara Amorim, porque normas de vestimentas acabaram sendo flexibilizadas pelo Judiciário. Isso após o caso que eu acabei de dizer, da advogada ser barrada no prédio da Justiça Federal aqui em Rondônia. Dandara Amorim, minha querida, muito boa tarde, seja bem-vinda. Você está no telão da TV Meridional, está direto aí da Justiça Federal. Contextualiza para nós o caso aí primeiro e depois diz o que está acontecendo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Edilson. Boa tarde aos nossos telespectadores aqui que estão acompanhando o nosso Band Cidade. Eu estou aqui na Justiça Federal, né? O caso aconteceu em junho de uma advogada que ela tentou acessar aqui a Justiça Federal e não conseguiu. Ela estava usando uma saia, ela relatou esse caso nas redes sociais, falando que foi tratada de forma hostil e autoritária. Outras advogadas comentaram e falaram que passaram pela mesma situação. Ela conseguiu entrar na época na Justiça Federal porque ela ligou para a Comissão de Defesa, né? Ela ligou para, deixa eu olhar o nome aqui certinho, Comissão de Defesa das Prerrogativas. E por causa disso ela entrou, mas ela falou que foi muito difícil o acesso e como ela foi tratada. Devido a esse fato, né, que aconteceu em junho, as normas começaram a ser repensadas. Né? Logo saiu uma portaria que as normas de vestimentas que interferem no controle de acesso, permanência e circulação da Justiça Federal foram alteradas. Quem teve, principalmente, né, os que tiveram benefício em relação a isso foram as mulheres, as pessoas em situação de rua e também indígena. De acordo com a portaria, a justificativa adotada, né, uma das justificativas, é referente ao clima aqui de Porto Velho, é um clima quente, úmido, então por causa disso também é necessário repensar nos trajes que nós utilizamos no nosso dia a dia para trabalho, né, para resolver nossas questões judiciárias. Os afetados são os funcionários, né, que trabalham aqui na Justiça Federal durante final de semana e feriados. Vai ter essa flexibilização de vestimenta, também indígenas que poderão usar seus trajes, independente se estão calçados ou não. Então a gente está aqui em frente à Justiça Eleitoral para falar um pouquinho dessa alteração dessa norma de vestimenta, Adilson, que foi por causa de um caso, né? A gente tem que se atualizar e estamos aqui atualizando essas informações. O presidente da OAB, ele fez uma publicação, uma nota se posicionando sobre o caso, depois dessa portaria. Ele afirma, né, o presidente Márcio Nogueira, ele afirma que o diálogo foi produtivo e que é fundamental permitir o ingresso de advogados e advogadas, profissionais essenciais da justiça, para que assim os tribunais cumpram seu objetivo. Então, Adilson, mais uma informação aqui, né, da nossa capital sobre a alteração das normas de vestimenta na Justiça Eleitoral. Volto contigo aí no estúdio. Ok, Dandara, muito obrigado, tá? Direto da Justiça Federal, relatando o caso que houve em junho deste ano e com essa discussão, depois da advogada ser barrada de entrar no prédio da instituição, e aí teve até a flexibilização. Agora, o que está em questão, e aí a gente também tem que ser bem claro sobre o que a gente está abordando aqui hoje para a nossa audiência. Primeiro ponto, pelo que consta, se agora tem uma flexibilização, é porque havia uma normatização. Estou errado, minha produção? Então já era sabido, ou pelo menos era para ser de conhecimento da nossa nobre advogada e os demais também operadores do direito, que os determinados trajes eram exigências ou são exigências de determinadas repartições. Correto, Dandara? Faz parte, né, a exigência com relação ao padrão de vestimenta é algo dentro do próprio processo de organização da instituição. Ou seja, olha, se em um determinado ambiente for estipulado que a vestimenta adequada é com paletó e gravata, por exemplo,
tem como chegar lá de camiseta regata, né? É claro que a gente está aqui só fazendo uma avaliação bem clara para a audiência também compreender. Não estou dizendo que a advogada está errada ou que está certa. Eu só estou dizendo que se existe uma norma, ela é para ser seguida. E existem as vias legais. Então deveria ter se entrado de forma legal com um pedido para essa flexibilização. Aí veio também um outro ponto a ser avaliado. A advogada argumentou que foi tratada de forma hostil também, por mais que esteja com o traje não adequado, não é motivo também para que seja destratada, ou que seja tratada de forma indigna, hostil e por aí vai. Mas o importante temos aí uma resolução, parece-me que agora vai ficar mais a contento para ambas as partes. Ô Dandara, quer complementar com mais alguma coisa? Eu agradeço a você. O sol tá quente aí, minha querida? Parece que você está meio triste. É a careta do sol quente, né? Eu não consigo controlar essa careta do sol quente. Eu gostaria de fazer uma correção. A gente está falando muito sobre eleições nos últimos tempos, sempre no TRE. Eu falei justiça eleitoral, mas o correto é justiça federal, né? A gente está aqui em frente à justiça eleitoral e sim, ou a justiça federal, e está um maior sol, Adilson, aqui. Perfeito, mas tem problema não, ó. Eleitoral, federal, tudo termina com AU, tá de boa, tá valendo. Beijo, minha querida, muito boa tarde, obrigado pelas informações. Dandara Amorim falando conosco, direto lá do prédio da Justiça Federal, tá bom?